Pois bem, estamos falando do segundo fator que provoca a crise de 1929, que é um dos fatores que provoca a Grande Depressão, que é a crise agrícola. O agricultor, tendo mecanização e eletrificação sendo utilizado, ele vai produzir muito produto, muito mais do que gente para comprar esse produto. Isso provoca a queda do preço. Os produtos agrícolas estavam sempre baratos, sempre em baixa, obrigando o trabalhador agrícola a pegar dinheiro emprestado com os bancos e a colocar sua terra produtiva, como garantia do pagamento. Então, quando ele não tinha como pagar esse empréstimo, ele perdia suas terras, que tinham sido dadas como garantia do dinheiro do empréstimo. Então, esse foi o segundo fator gerador da Grande Depressão. E ainda, um terceiro fator, que a maioria dos historiadores concordam, que gerou a Grande Depressão, que contribuiu para que houvesse a Grande Depressão, foi a concorrência com a Europa. É que a partir de 1924, muitos países europeus começaram a se recuperar da tragédia da Primeira Guerra Mundial. Começaram a se recuperar. E se recuperando, voltaram a produzir o que antes importavam dos Estados Unidos da América. Portanto, não precisavam mais ficar comprando produto americano, aumentando a crise agrícola lá nos Estados Unidos. Então, muitos produtos que antes os europeus, arrasados, arruinados pela guerra, precisavam comprar dos Estados Unidos, agora recuperados, produziam esses produtos e não podiam mais comprar, não precisavam mais comprar o produto dos Estados Unidos. Bom, esses três fatores aqui citados provocaram o seguinte fator. Passou a existir mais mercadorias do que pessoas com dinheiro para comprar essas mercadorias. Nós temos, então, uma crise de superprodução. Superprodução, e o perverso dessa história é que a crise de superprodução é também uma crise de subconsumo. É crise para a empresa, que não tem para quem vender, não tem gente com dinheiro para comprar o produto. É tragédia humana, porque o produto está estocado e tem gente precisando dele, mas não pode comprar porque não tem dinheiro. Essa é a grande tragédia do capitalismo, a grande tragédia humana. Nas cidades, muitas indústrias faliram por não ter para quem vender o produto. Superprodução. Outras diminuíram a produção, despedindo trabalhadores, provocando, ao invés daquele círculo glorioso que se provoca quando você tem um salário mais decente, você paga um salário melhor ao trabalhador, e ele compra, ativa a compra, ativa o consumo, ativa a empresa, que vai precisar produzir mais, porque tem gente para comprar. O contrário, o círculo vicioso, porque você continua achatando o salário do trabalhador, ele não tem como comprar o produto da empresa, o produto da indústria, ela tem crise de subprodução, não aguenta mais produzir, porque tem crise de subprodução, provoca estoque do produto, tem o trabalhador, mas ele quer comprar, mas não tem o dinheiro para comprar, faliu, diminuiu a produção, aumentou o desemprego, enfim, um círculo vicioso. Círculo vicioso que vai gerando e agravando mais e mais a crise. Ou seja, sem emprego, teve menor mercado consumidor ainda. Teve menos gente comprando produto, ou as pessoas comprando menos. Enquanto isso, no campo, os agricultores começaram a perder suas terras, fruto daquela crise que veio se alastrando por toda a década de 1920 e que aqui na Grande Depressão se tornou agravante, se tornou trágico. Pessoas entregavam suas terras aos bancos porque não tinham como pagar o empréstimo adquirido. Isso levou muitos bancos também a fecharem suas portas. Enquanto isso, o governo norte-americano diminui ao máximo suas compras do exterior. Corta
os investimentos externos e para de conceder empréstimos a outros países. Assim, a crise interna dos Estados Unidos atingiu outros países no planeta, inclusive o Brasil. Como sabemos, em virtude do Brasil não ter mais como vender o café estocado para os Estados Unidos e nem pegar empréstimo com os norte-americanos, o Brasil viveu a sua crise interna da República do Café com Leite, que acabou rompendo aquele acordo, quando Washington Luiz, então presidente pelo PRP, pelo Partido Republicano Paulista, ele teria que indicar o Antônio Carlos, o governador de Minas Gerais, então chamado presidente de Minas Gerais, para ser o seu sucessor, naquela vergonha que era o processo eleitoral corrupto que fazia os presidentes da época. E ele, o presidente Washington Luiz, de São Paulo, presidente do Brasil pelo PRP, pelo Partido Republicano Paulista, alegou a crise do café e rompeu o acordo do café com leite e indicou o Júlio Prestes, também do Partido Republicano Paulista, rompendo assim o acordo do café com leite, que o obrigaria a ter que indicar o presidente de Minas Gerais ou alguém indicado pelo PRM, pelo Partido Republicano Mineiro. E isso então provoca a Revolução de 1930, que leva Getúlio Vargas, o gaúcho Getúlio Vargas, à presidência do Brasil, e que mudou o Brasil, né? A Revolução de 1930 é conhecida como a Revolução que mudou o Brasil. O afamado historiador Eric Hobsbawm afirma que no pior período da Depressão, que foi 1932 a 1933, 22 a 24%, 22 a 23% da força de trabalho britânica e belga, 24% da sueca, 27% da força de trabalho americana, 29% da força de trabalho austríaca, 31% da força de trabalho norueguesa, 32% da força de trabalho dinamarquesa e, pasmem, 44% da força de trabalho alemã estava desempregado, não tinha emprego. É bom lembrar que a crise de 1929, a chamada Grande Depressão, ela atinge sobretudo os mais pobres, que eram milhões. Os mais pobres eram contados em milhões, até mesmo durante os anos felizes. Durante os anos felizes, boa parte da população chamou aquela década de anos felizes. Mas não eram anos felizes para grande parte dos agricultores e nem para milhões de pessoas que ainda estavam na miséria e na pobreza, porque o capitalismo americano não resolveu esse problema, nunca resolveu problema de fome, de escassez, de tragédia humana. O capitalismo é incapaz de resolver essas questões, porque visa sempre, em primeiro lugar, o lucro do empresário e não o bem-estar social. Um exemplo de que os mais pobres são sempre os mais atingidos são os discos de jazz, esse estilo musical que na época era consumido em massa pela população afrodescendente. E quando vem a crise, a Grande Depressão, esses discos praticamente deixam de ser fabricados, porque não tem quem compra. O afrodescendente, de maneira geral, precisava tentar comprar o básico para se alimentar, não dava mais para comprar disco de jazz. Essa foi a Grande Depressão. Numa próxima ocasião, numa próxima aula, nós falaremos da solução encontrada para a crise. O novo plano, o New Deal, é assunto para a próxima aula.